que Freud morreu em 1939, pode apagar aqui, ó, quando Turing tinha 27 anos. Portanto, Turing nunca foi submetido a um processo de análise. Ao pensar nesse texto, eu coloquei Alan Turing num divã imaginário, que pode ser do Freud ou não, e do resultado dessas sessões surgiram 6 temas que norteiam a minha exposição aqui, as minhas reflexões, que dizem respeito à tragédia Turing. E depois desse processo analítico, imaginário, surgiram 6 pontos ou metapontos que reduzem ou que sintetizam a tragédia Turing. São eles. São 6 atos analíticos. O primeiro deles, no fundo dos tempos. O segundo, o jogo de espelhos. O terceiro, um silogismo confessional. O quarto, a maçã do amor, do ódio e do conhecimento. O quinto, a potência da mãe. E o sexto, o reconhecimento da arte. Então, o que eu trago aqui para vocês é o resumo dessas sessões analíticas com este analista imaginário que resultou neste processo Turing. Os temas que foram levantados nesta análise imaginária. O primeiro deles, o ato 1 da análise, no fundo dos tempos, diz respeito à questão específica da sexualidade. Algo que sempre e que não esperou a modernidade ou a sociedade de classes, para se falar melhor, para se consolidar. A repressão sexual como forma reguladora das relações entre homens e mulheres não espera a modernidade para se consolidar. Ela está instalada na vida desde muito tempo. Um antropólogo muito famoso, chamado Branislav Malinowski, escreveu um livro muito famoso, chamado Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem. Por isso que o texto dessa minha intervenção se chama Sexo e Repressão na Sociedade Domesticada, que é a nossa. O que aconteceu neste momento? Malinowski chega na Melanésia em 1921 e lá ele se deparou com um problema de proporções incomensuráveis. E por quê? Porque Malinowski era leitora arguto de Freud e estava obcecado com o problema da proibição do incesto, com o problema da repressão sexual, com o problema do ético. Acontece que nessa sociedade longínqua, remota, essa sociedade tinha um sistema engraçado que perturbou o antropólogo. Lá, tudo era regido pelo lado da mãe. Então, o Édipo, no lugar de ser dirigido ao pai, era dirigido ao tio materno. Imagine você. Malinowski ficou enlouquecido por isso. Enlouquecido, não entendeu? Ficou obcecado em ouvir os mitos que eles contavam. E nos mitos, Malinowski dizia, a partir do relato dos seus informantes, que lá o pai contava muito pouco. Então diz ele mais ou menos o seguinte, que diferente do mundo patriarcal nosso, o complexo de Édipo é operador da castração, aqui, para todos nós, e da repressão da sexualidade. Mas lá, no mundo trobriandês, longínquo, nos anos 20, diz Malinowski, o filho nunca reconhece o lugar do pai na família. O filho não gosta de encarar o pai real, que é incapaz de viver com ele em paz. Imagine você, nos anos 20, quando isso é dito. E o que é
pode-se concluir a partir disso que a proibição do incesto, o padrão da interdição, não era universal, mas era típico da tradição judaico-cristã, que é a nossa. Então, em Trobriand, lá em 1920, a pulsão do incesto era dirigida primordialmente para o tio materno. Entre pais e filhos, diz Malinowski, tem de surgir tentações incestuosas que não encontram probabilidade de acontecer em famílias dos animais, governadas por verdadeiros instintos, é o que ele diz. Portanto, é aí que se instala a repressão. A repressão não se instala ocultúrio, a repressão está em todos nós. O tabu da repressão tem sempre um lado instaurativo e um outro repressivo, e perseguirá humanos como nós, de todos os tempos e de todos os lugares. Sexo e repressão constituem um par indissolúvel, ao mesmo tempo oposto e complementar. Oposto, porque a liberdade sexual não tem limites. Complementar, porque o padrão cultural dominante castra a liberdade, castra a autonomia, tentando, a qualquer preço, impor a ordem nos territórios desejantes da desordem. Esse foi o primeiro resumo do processo analítico de tudo. O segundo ato, o jogo de espelhos. Essa etnografia, feita em 1921, suscitou e suscita até hoje interrogações fantásticas da psicanálise, da antropologia, da filosofia principalmente. Vou citar apenas um exemplo deste segundo ato. Em 1932, William Reich, todos ouviram falar, debruçou-se sobre esses dados de Malinowski para entender como a irrupção da moral repressiva se configurava em sociedades consideradas arcaicas, primitivas, sem classes. A vida sexual infantil recebe um destaque especial na análise de Reich. Vamos por partes desse segundo ato. Em primeiro lugar, o aprendizado. Dizer, as crianças aprendem sentidos da sexualidade em Trobriand, de passagem, vendo a vida sexual dos adultos. Se a criança vê demais, os pais recomendam que a criança tape os olhos com uma esteira. Crianças e adolescentes brincam de sexo o tempo todo, embora saibam muito bem o que pode e o que não pode ser feito. Livres e desimpedidas, que fazem de tudo, sabem muito bem o que pode e o que não pode, formam uma comunidade de pertencimento, na qual os tabus e as práticas mágicas assumem importância crucial. Portanto, de fundamental importância para a consolidação do vínculo afetivo e dos laços sociais, essa coabitação prévia da criançada constitui, diz Malinowski, uma espécie de concubinagem de grupo, onde as concubinas estão lá no harém fazendo o que todo mundo imagina que elas possam fazer. Então é aí que se estabelece o primeiro contraste estabelecido por William Reich. Dizendo, nas sociedades feudais, lá no feudalismo, e nas burguesas, a nossa, ele escreve em 32, a repressão autoritária da criança serve à criação de uma estrutura adequada do ser submisso. Os primitivos, diz o Reich, exibem a capacidade de viver plenamente sua sexualidade. E os ditos civilizados, diz o Reich, são incapazes, por isso, dizer, somos todos seres insatisfeitos, impedidos, recalcados,
E a nossa psique é permanentemente alterada, diz o Reich, pelas neuroses devidas às inibições morais adquiridas pela educação. O Reich escreve em 32. Freud publica O Mal-Estar da Civilização em 35 e morre em 39. Portanto, os anos 30, que antecedem a guerra, são o laboratório fundamental para esse tipo de discussão. E analisando os dados de Reich hoje, em 2012, há uma certa preconceito, uma certa... Ele é um homem preconceituoso a ser analisado à luz de 2012. Por exemplo, dizer que a sexualidade primitiva, claro, é libertina, embora ele tenha muito cuidado de usar a palavra libertina e use sempre libertino entre aspas, dizendo o seguinte: lá, sadismo, masoquismo, felação, exibicionismo, ascetismo também, muita masturbação, são comuns e não desmerecem nada o que as praticam. O desenvolvimento da masturbação, por exemplo, mesmo considerada como desonra, é sempre indulgente, algo próximo da diversão, do descompromisso. Portanto, domesticada nas sensibilidades, nas percepções, nas maneiras de viver, a nossa cultura moderna é um espelho embaçado